boa noite. A graça e paz, né, de Jesus. Amém. Quantos estão felizes, amém, de estar aqui, né, na casa do Senhor, em primeiro lugar, né, para exaltar o nome dEle, para prestar culto a Ele. Mas agora que vocês possam também, né, estar prontos para ouvir a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor que está em 1 Pedro. Nós estaremos lendo o capítulo 5, versículo 8 e 9. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Essa é a primeira carta, né, de Pedro, eu creio que todos conhecem, né? O apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, ele era um homem meio, né, de temperamento forte, mas que foi escolhido para o Senhor, né, para proclamar a palavra dele. E Pedro, ele escreveu essa carta para os membros da igreja que viviam foragidos em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizados na atual Turquia. Isso está escrito na primeira carta aqui mesmo, né, no capítulo 1, no versículo 1. Depois vocês podem estar lendo que essa é uma carta muito rica. Eu gostei muito dessa carta, que além de, né, ela foi escrita há muitos milhões de anos atrás, 1000 anos atrás, e é tão atual, né, para as nossas vidas, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, né, que os irmãos possam, né, estar realmente prestando atenção nessa carta, né, depois que vocês leem também, desde o versículo, né, desde o capítulo 1, para vocês entenderem aquilo que Paulo, né, estava ensinando, né, ele escreveu essa carta para esses membros da igreja que estavam foragidos, né, na Ásia Menor. E ele considerava, né, esses leitores como eleitos de Deus, né, assim como nós, né, nós somos eleitos de Deus. E está escrito isso em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Pedro escreveu para fortalecer, né, e encorajar os santos na prova da sua fé. E prepará-los para fortalecer e encorajar os santos. E preparar para uma ardente prova, né, que iria vir ainda, né, que eles iriam enfrentar. Né. Então, eu creio que para nós também, né, nós sabemos que nós iremos vir provas maiores em nossas vidas, né? Então, que nós também possamos ser encorajados, né, com essa carta. E a mensagem de Pedro também ensinou a lidar, como lidar com a perseguição. Né? Então, isso também está, em toda essa carta, está escrito tudo isso. E aqui, como nós lemos, né, na 1 Pedro, no capítulo 5, já no último capítulo, né, dessa carta, Pedro, ele escreve assim, né, sede sóbrios e vigilantes. Né? Então, eu busquei no dicionário, né, eu estava vendo também em algumas bíblias, até a NVI, que eu estava lendo, ela fala sobre sede sóbrios, né, fala alertas, atentos. Mas nessa versão, né, que é a versão que eu li agora, que é a Almeida Revista Atualizada, ele usa a palavra sóbrio, né? E eu creio que todos sabem o que é sóbrio, né? Sóbrio, né, quando assim, você não está bêbado, ou você não está drogado, ou você não está com sono, ou você, né, que você esteja sóbrio.
e vigilantes, né? Então Pedro adverte primeiro isso, né? O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor bramando, né? Bramando significa gritar, gritando, né? Como um leão, procurando alguém para devorar. Né? Então perceba que antes, né, dele falar do perigo, né, do leão, né, do perigo do nosso adversário, o apóstolo, ele diz para nós, né, para os crentes, que nós devemos ser o quê? Sóbrios e vigilantes. Por quê? Vigilantes também, né? Assim, você está atento, cuidadoso também, zeloso, né? Vigilante significa isso. Então, seu objetivo era mostrar aos fiéis que eles enfrentam 2 tipos de ameaça, né? Aqui, nessa palavra que a gente pode prestar atenção, sóbrio e vigilante. O sóbrio, ele recomenda a sobriedade, né? Porque eu comentei com vocês, né? O que é você estar sóbrio? É você estar sem nenhum efeito de nenhuma coisa que fazer você ficar meio passado. Você não está no seu eixo, você não está no seu, né? No seu controle, né? E então muitos de nós, né? Muitos de nós crentes, a gente passa por problemas na parte do nosso ânimo, das nossas vontades, né? Então, muitas vezes a gente deixa a nossa carne ser mais forte, né? E a gente sempre está buscando, principalmente eu falo da minha vida, né? A nossa luta não é contra a nossa carne, né, o sangue. E a gente sempre está precisando estar cheio do Espírito Santo. Porque se a gente não estivesse cheio do Espírito Santo, a gente vai deixar com que a nossa carne vença. Né? A nossa carne seria o quê? Nossa preguiça, a nossa raiva, a nossa... como que se diz? Tantas coisas, né, que a gente fala. E o próprio Jesus, né, vocês lembram no capítulo que está em Mateus 26, se vocês quiserem anotar, mas eu vou estar lendo aqui para vocês, né? Jesus, ele alertou naquele momento que Jesus, né, foi para o monte orar, e aí ele falou para Pedro, Tiago e João, fiquem aqui, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o próprio Jesus já conhecia, ele já conhece as nossas vidas, né? Nós temos a nossa carne é fraca, né? Assim, a gente não consegue vencer se o nosso espírito não estiver forte. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, acaba que a nossa carne acaba vencendo, né? Então, Jesus já conhecia, por isso que ele falou. Mas mesmo assim, né, o que aconteceu quando ele voltou? Os 3 estavam dormindo, né? Eles deixaram que a carne, né, deles vencesse, né? Então, o próprio Jesus ele já estava alertando. E na primeira carta de Paulo também, ele usa a mesma palavra que Pedro fala, né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 6, ele diz assim para a igreja de Tessalônica, né? Portanto, não durmamos como os demais, mas que estejamos atentos e sóbrios. Né? Então, Paulo também fala a mesma coisa, né? Que a gente precisa estar sempre atentos e sóbrios. Sempre essa palavra, né, que eles usam, sóbrios. E também no capítulo 1, né, Pedro falando, né, Pedro no capítulo 1, do versículo 13, ele também fala, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Né? Então, Pedro ele estava alertando essa igreja, né, a igreja de Cristo, para que vocês estejam sempre prontos, né, assim como nós estávamos cantando Maranata, né? Então falou nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai vir, né? Essa carta foi escrita há muito tempo atrás e Pedro já estava alertando, né, os irmãos lá que estavam passando por perseguições.
E Pedro ele estava alertando os crentes a estarem prontos, né? Estarem atentos, porque eles estavam sendo perseguidos, né? E então a gente, naquele tempo, né? Deus já estava falando para aqueles, e eu creio, né? Que alguns se prepararam, né? Então morreram em Cristo. E Pedro, ele escreveu essas palavras, claro, com a inspiração do Espírito Santo, né? Não foi Pedro, o homem, mas o Espírito Santo usando a vida de Pedro para poder escrever essa carta, né, para os irmãos. E além de tudo, né, não sei se vocês lembram que Pedro, né, que nem eu comentei com vocês, né, Pedro ele era uma pessoa muito explosiva, muito nervoso, né, e achava que sabia de tudo, né. E aqui, vou pedir para os irmãos abrirem e ler comigo, Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Isso é Jesus falando. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Aí eu acho esse versículo assim muito lindo. Assim, tocou muito no meu coração. Porque eu já pensou, o próprio Jesus orando pela vida dele. Porque ele conhecia como Pedro era, né, explosivo, e ele já saía saber, né, que Pedro ia negar, né, não, Jesus, eu vou seguir o Senhor até o final. E na primeira oportunidade ele negou Jesus. Mas Jesus ele conhecia as grandes coisas que Pedro ia fazer, como Pedro ia ser usado, né? Então por isso Jesus falou, né, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E Ele está fortalecendo as nossas vidas hoje, né? Graças a Deus, amém? Outro versículo vou pedir para vocês abrirem também, rapidinho. Mateus 16, versículo 22 e 23. Amém? Vou estar lendo aqui. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro aqui, ele estava sendo usado por Satanás, né? E ele disse assim: não, senhor, o senhor não vai passar por essa prova, né? Então, assim, né, nessa hora, Jesus viu que Satanás estava querendo, né, usar a vida de Pedro naquele momento. E muitas vezes nós também estamos assim, né, sendo instrumentos de Satanás, né? Então nós precisamos estar atentos. Porque a figura, né, daqui que nós lemos do leão, né, não sei se vocês conhecem, né, o leão é todo animalzinho, né? A gente tem uns animaizinhos também em casa, né, os cachorrinhos. É engraçadinho, né, porque eles ficam assim, né, só observando a presa, né, para ver. E naquele momento eu vi eu não conhecia, né, como que o leão agia, e eu fui pesquisar. E diz que o leão, né, na verdade é a leoa que caça, né? O leão fica só recebendo. Mas assim, quando ele usa, quando ele está sozinho, ele usa o método assim. O leão é o rei das selvas, ele é o mais forte de todos os animais, então todo mundo tem medo, né? E aí, diz que quando ele vê, né, um monte de bichinho assim, né, de animais menores, ele brada, né, que nós lemos aqui, bradando, né? Então ele brada aquele urro bem forte de leão, né? E nessa hora diz que os animais ficam assim, desesperados, né? E aí diz que ele assim, tipo, vai fugir um. Aí foge um.
em vez de ficar todos juntos, né? Porque eles sempre andam juntos. Aí fica tão apavorado que aí ele sai correndo. Aí o leão vai atrás desse que saiu correndo, né? E pá, pega. Por quê? Porque ele se assustou, né? Ele se desesperou. Então ele não estava sóbrio naquele momento, né? Ele se desesperou e ele saiu do bando e pá. Aí o leão foi lá e pegou ele. Então, muitas vezes Satanás é dessa maneira, né? Satanás, muitas vezes ele quer nos assustar. Mas nós sabemos que nós que temos Jesus, que nós temos o Espírito Santo, nós somos protegidos pelo Senhor. Né? Nós não devemos ficar com medo, assim como esse animalzinho que ficou com medo do leão. Muitas vezes nós ficamos com medo de Satanás também. Né? Nós não devemos. Eu tinha medo. Né? Falava, ai, Satanás, a gente falava, ai, meu Deus. Né? Porque quando era criança eu ficava assistindo filme de terror com a minha tia, então eu morria de medo. Né? Mas, a partir do momento, né, que eu entendi que eu tenho Jesus, que o poder da palavra de Jesus tem poder, né? A palavra de Jesus tem poder. Nós conseguimos vencer tantas coisas, né? Não sei se vocês já passaram por situações. Logo no começo da minha conversão, eu sofria muitos ataques na parte de sonho, quando eu estava dormindo, né? E muitas vezes ele vinha e me atacava assim. Eu sentia na pele. E sempre eu acordava orando ou falando assim, sai em nome de Jesus. E logo acordava e sumia, né? E aí eu falava, nossa, como que assim, o inimigo ele quer nos perturbar, né? Quer tirar a nossa paz. E muitas vezes ele vem com essas coisas assim em nós. Ele conhece as nossas vidas, né? Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe de tudo de nossas vidas, na verdade, né? Que nem aqui a palavra diz, né? Que nem Pedro, instruindo a igreja, ele fala assim, que ele anda ao derredor. Então, ele está aqui, ó, né? Rodando a nossa volta, esperando o momento em que, se nós estamos distraídos, se nós não estamos vigiando, ele está atento, né? Muitas vezes nós não estamos. Nós estamos super distraídos aí, né, com as coisas do mundo, com as preocupações, né? Eu falo assim que eu também, né, passar um testemunho da minha vida também. Eu estou falando isso porque eu já vivi muito, né, ataque. Eu creio que os irmãos devem ter também sofrido ataques, né? Mas nós precisamos estar atentos. Eu assim, final de 2018, eu acho que eu já comentei aqui numa outra pregação, né, desse meu problema de saúde. E isso fez com que eu me distraísse, né? Eu não estava sóbria também, né? Eu falei assim, eu acho que eu não estou bem. Eu estou tomando remédio, estou tomando um tranquilizante, então também não estou bem. E a dor, ela tira você do normal, do seu estado normal, né? Você não está no seu estado normal, né? Então, eu vi assim que eu comecei a me entregar, né? Nessa área de me entregar na parte da dor. Mas eu vi, e eu creio, até eu acho que numa quarta-feira que nós viemos orar aqui, eu comentei, né, sobre esse versículo, como é importante nós, né, que nós lembrarmos de alguém, de, assim, entes queridos, de irmãos que estavam aqui, não estão mais, de a gente estar orando pelas essas vidas, né? Assim como Jesus orou pela vida de Pedro, né? E eu creio que muitas pessoas estavam orando por mim, para mim não desfalecer, né? Porque eu falei para vocês, né? A dor, ela tira do seu estado normal. Você não consegue se concentrar. E eu lutei muito contra isso. Até eu falei assim, até eu comentei com o pastor, que em alguns momentos eu queria assim, até sair assim, falar, não, eu não estou, não queria vir para a igreja, né? E uma coisa que eu sempre, nunca deixei de faltar à igreja. Então a gente vê como que Satanás ele estava usando, né, essa área minha. Ele conhece a minha fraqueza, porque ele está todo dia, né, toda hora do meu lado. Então ele está ouvindo o que eu estou falando, ele está vendo o que eu estou passando. Então ele vai lá, opa, vamos usar
essa área aqui para ela, porque essa área aqui ela é fraca. Então, vamos lá. Né? Então, Satanás, a palavra diabo, que é Satanás, né, significa difamador, caluniador ou aquele que acusa com falsidade, né? Então, Satanás, ele estava na minha mente aqui, falou, olha, você é uma fraca, você vai ficar aí com essa dor para sempre, né? Você não vai conseguir ser curada. Então, esquece, fica aí, né? Então, ele estava acusando isso na minha mente. E eu estava aceitando, né? Então, eu falei, não. Só que o outro lado, graças a Deus, eu falo, amém, glória a Deus. O Espírito Santo falava, não, eu estou do teu lado. O Senhor Jesus, né? Ele te ama, Ele está do teu lado, né? E me fortalecendo, né? Então, isso é tão maravilhoso, a gente saber que nós temos a Deus. Né? Então, Satanás, ele é um perito nesse tipo de coisa, né? De ficar te acusando coisas na sua mente, que você não é isso, que você é aquilo. Por quê? Porque ele não quer, né? Ele é o oposto do povo de Deus, né? Ele só quer fazer oposição. E ele busca perseguir crentes, maldizê-los, transformar a verdade em mentira e instigar o pecado, lançando todas as tentações, né? E ele não tem dó da gente, né? A palavra de Deus já fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, né? Não é só machucar, ele veio para matar, né? Então nós devemos estar atentos, né, sobre isso, né? Então ele não descansa, assim como nós descansamos. Fala, hoje eu não vou na igreja, porque eu estou com dor. Aí eu estou com preguiça, ou fiquei cansada, né, da viagem, né? Acho que eu não vou na igreja hoje não, né? Então, muitas vezes, Satanás, ele fica lá na tua mente, né? Não vai na igreja não. Fulano não foi, por que você vai? Né? Então, ele fica lá, na tua mente. E ele está constantemente, né, buscando uma oportunidade, fala assim, né, uma brechinha para que ele possa, né, minar a sua fé. Então, ele é perigoso, assim como o leão, né, que ruge. Peguei uma frase de um escritor cristão, porque eu achei interessante, que ele chama John MacArthur. E ele fala assim, o diabo semeia discórdia. Ele acusa Deus para os homens, né? Acusa os homens para Deus, que foi o caso de Jó, lembra? Falando assim, né? O Satanás falando assim, esse seu servo, né? Então é assim, então... E acusa os homens para os homens, né? Então ele é desse jeito, muitas vezes. Não sei se aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, de você imaginar que aquela pessoa estava falando mal de você e a pessoa às vezes não está nem sabendo, né? Mas Satanás está na tua mente, fulano está falando mal de você, está te acusando dias. Aí você acredita, né? E aí o que acontece? Aí você fica com raiva dessa pessoa, né? E Satanás começa a rir da nossa cara, né? A gente começa a acreditar, né? Então ele é perito nessas coisas, né? Ele faz de tudo o que pode para tirar o crente da comunhão com Cristo e alcançá-lo e arrancá-lo do serviço cristão. Mas como que a gente pode, né? Como que o crente pode suportar o ataque? É o mesmo apóstolo, né? Pedro fala assim, agora no versículo 9 que nós lemos. Resistir-lhe permanentemente firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Né? Então, o que ele fala? Resistir-lhes permanecendo firmes na fé. Então, a fé é que vai fazer com que nós vencemos esse ataque. Né? Então, se a gente não tiver fé em Jesus, não tiver fé que nós temos o Espírito Santo para nos proteger, que Deus nos ama, que Deus está do nosso lado, né, a gente não vai conseguir vencer. E Pedro também ele fala, né, ele alerta os crentes, fala assim, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Muitas vezes você pensa assim, né, só eu que estou sofrendo, né, ai que vida, vida. Só eu que estou sofrendo, só eu que estou passando por essa provação. Mas Pedro está falando aqui, né, que
aquelas perseguições que aqueles irmãos estavam passando, né? Os crentes de todo mundo também estão passando. E a mesma coisa em nós, né? Aquelas provações que nós estamos passando, todos os irmãos estão passando. Cada um tem uma provação diferente, cada um é diferente. Ninguém é igual, né? Por quê? E essas provações a gente sabe que é para, que nem Romanos 8, capítulo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente sabe que as provações, ela é para nosso... está nos purificando, está nos transformando, está nos provando se realmente nós estamos firmes com o Senhor, né? Se qualquer coisinha a gente não vai desistir. E esse versículo revela que o segredo, então, é resistir aos ataques do diabo e permanecer firmes na fé, né? Assim como nós lemos, né? Resistir-lhe e permanece. Então, resiste e permanece firmes na fé, né? E isso está de acordo com o que escreve Tiago. Tiago, né, escreve assim no capítulo 4, versículo 7. Fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, a gente precisa nos sujeitar a Deus, aos propósitos de Deus, a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus nos ensina, né? Muitas vezes nós nos sujeitamos a Deus, nós não obedecemos a Deus, nós não obedecemos ao chamado que Deus tem para as nossas vidas, né? E a gente aceita aquilo, né, que Satanás fica colocando na nossa mente. Por isso que eu acho que nós estamos assim, né? Porque Eva ficou conversando com Satanás lá, deu bola, né, para Satanás, aí o que aconteceu, né? Nós fomos separados de Deus. Por causa do quê? Porque ela deu uma distraída, né? E deu trela para o diabo, né? Porque ela podia ter fugido naquela hora, né? Então fala, sujeitai-vos. E ela não se sujeitou a Deus. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, que ele vai fugir. Amém? Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. E resistir, né, significa colocar-se contra a algo, né, com firmeza. Então, que nós possamos ser firmes, né, com a palavra de Deus, que nem nós sempre estamos orando, em nome de Jesus, né, o nome de Jesus tem poder. E os cristãos resistem ao diabo estando firmes na fé, né, vivendo de acordo com a palavra de Deus, sendo obedientes e submissos. Fugir, né, a gente lembra de José, né, quando ele fugiu, né, da esposa de Potifar, que queria se deitar com ele, né? Então, o que ele fez? Ali a gente sabia que era Satanás querendo atormentar a vida de José, mas nele, naquele momento, ele falou assim, ele estava firme na fé, né, resistiu e fugiu. Por quê? Porque ele sabia que ele ia pecar contra os princípios de Deus, e além disso, eu achei muito, muito bonito, e se a gente pensar da mesma maneira que ele, tipo assim, eu vou desagradar o meu Deus, se eu me deitar com ela. Olha que se a gente pensar da mesma maneira, né? Se eu fizer isso, eu vou deixar meu Deus triste. Eu vou entristecer o coração de Deus. Muitas vezes, nós não pensamos nisso, né? Então, quando nós estamos completamente rendidos ao propósito e à orientação do Senhor, aí nós temos o quê? Acesso à armadura espiritual que Deus coloca a nosso dispor. Sim, o diabo, ele anda, né, ao nosso derredor, buscando alguém para devorar. Não buscar nós, porque nós já vencemos com Jesus, né? Então, ele está buscando alguém que não esteja desatento, né, para devorar. Mas, através de uma vida de oração, nós podemos vestir a armadura de Deus e estar protegido contra qualquer ataque do inimigo. E a palavra de Deus, né, nos diz que nós devemos ficar, né, sempre firmes e atentos, alertas, para que Satanás não vença o crente. E
Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. Nós vamos estar lendo juntos agora. Efésios capítulo 6. Vamos lá? Efésios capítulo 6. Vamos começar, né, do versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Resistivos de toda a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então, nós temos essa armadura, né, que Jesus nos ensinou. E diz que assim, né, que nós sabemos que nós não conseguimos enxergar as forças espirituais, né, que estão acontecendo, as lutas que estão acontecendo aqui. Eu creio, né, que muitas vezes Satanás ele impede você de estar aqui orando juntos, todos juntos, porque é isso que Deus quer. Mas nós precisamos estar sempre sóbrios e vigilantes, assim como Pedro estava instruindo esta igreja a permanecerem assim. Porque nós sabemos que aqui nós lemos aqui em Efésios, né, a luta não é contra carne e sangue, né? Muitas vezes nós estamos lutando com as pessoas erradas, né? Nós estamos lutando com o nosso irmão, com o nosso colega de trabalho, com o nosso marido, nossa esposa, né? Nós estamos brigando com as pessoas erradas, mas aqui a gente fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal, né? Os principados e potestades. Então, nós precisamos também estar atentos, vigilantes, e saber que Pedro, ele instruiu várias coisas nessa carta. Eu achei muito interessante. Ele deu uma instrução, um aprendizado para todos, né? E no finalzinho, né, no capítulo 5, ele fala sobre isso, porque Pedro passou, né, por isso. Ele passou. Imagine Jesus chegando para você e falar: sai de mim, né, Satanás, né? Depois ele ouviu de Jesus também falar: eu orei por você, porque Satanás queria, né, tirar você, não deixar mais você, né? Então a gente sabia que Pedro ia ser usado, foi muito usado por Deus, né? Foi muito usado, por isso que nós estamos aqui aprendendo com essa mesma carta que Pedro estava ensinando aqueles irmãos, ensinando os crentes. Ele está hoje nos ensinando a permanecermos firmes, né, sóbrios, vigilantes, e que possamos estar sempre preparados, né, porque Jesus está voltando, né? Jesus, ele está, tantas coisas acontecendo aí fora, né? Nós precisamos também
pensar naqueles que estão afastados, né? Muitas vezes a gente acaba falando assim, ai, fulano está afastado, porque, né, não sei o quê, mas a gente ora por essa vida. Assim como, né, Jesus orou por Pedro, nós também precisamos orar por aqueles que estão, né? Eu creio assim que muitos poderiam estar sendo muito usados por Deus, mas por alguma coisinha, né, Satanás lançando setas e setas, ele foi aceitando e acabou se afastando da igreja, né? E de repente essa pessoa ia ser usada por Deus tremendamente, né? E aí não está aqui, mas que nós possamos orar, né, por aqueles que estão afastados e agradecer, né, a Deus por essa palavra, né, por esse ensinamento desta noite, que nós possamos assim estarmos vigilantes em todo o tempo, em toda hora, né? Então falar que a palavra de Deus que nós precisamos estar sempre orando em espírito, né? Então eu falo assim, como assim você ficar orando 24 horas? Muitas vezes a gente lá no nosso serviço, você para e pensa que você está lá conversando com alguém, mas você está orando em espírito, porque você está orando lá dentro, com o espírito, né? Então isso é orar em espírito. Nós estarmos sempre, em todo tempo, toda hora que você estiver parado, você vê alguma situação, você começar a orar, né? Então nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Jesus Jesus conhece a nossa vida, né? Deus conhece a nossa vida, a nossa fraqueza, e é por isso que Ele nos ensina, né? Porque Ele sabe que a nossa carne acaba sendo fraca. Então por isso que nós precisamos nos fortalecer do Espírito, né? Nós precisamos nos encher do Espírito, a palavra de Deus, né? Todos os dias, porque se a gente não estiver cheio, né, nós vamos acabar caindo nas ciladas, né, do inimigo. Amém? E que vocês possam, né, levar isso no seu coração, aqueles que também estão em casa, né, que vocês possam ler essa carta, né? Antigamente, a gente, né, quando eu namorava, a gente recebia a carta, a gente ficava toda feliz, né? Então, nós recebemos a carta de Pedro aqui nesta noite, né, para a gente ler, né, e ver aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, né, por essa palavra tão maravilhosa, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz para as nossas vidas, e ela é a única que transforma os nossos corações. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, pelo teu imenso amor sobre nossas vidas. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor escolheu cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Assim como o Senhor escolheu a Pedro e que o Senhor orou pela vida dele para que ele possa fortalecer aqueles ainda que viriam, que seriam nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Pedro ouviu o teu chamado, obedeceu a tua palavra, obedeceu o seu chamado. E é por isso que também nós estamos aqui, porque o Senhor usou a vida dele tremendamente. Muito obrigado, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Continua, Senhor Deus, a transformar as nossas vidas, o nosso caráter. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo está ao nosso derredor, mas nós temos Jesus. O inimigo já venceu naquela cruz, quando Jesus se entregou pelas nossas vidas. Glória a Deus por isso, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Jesus, ele fica tentando nos afastar de ti. Mas que nós possamos permanecer firmes, resistirmos, firmes na fé, firmes na tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém.